Oi, pessoal, boa tarde. Bom, vamos começar a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Flavi, mais conhecida como Flavi. Sou clínica médica aqui do Centro AMA. Hoje eu vou entrevistar a nossa hematologista, um assunto, digamos, um pouco polêmico, né? Que tem muitas opiniões aí a respeito desse assunto, que são as células-tronco, né? O que eu vejo são duas opiniões, dois pontos, né, da corda, né? Uma opinião em que muitos aderem, mas com aquele pensamento de eu estou trazendo a cura e essa é a última solução para o meu animal, então deposita toda a carga nesse tratamento, né? E pessoas que talvez não conheçam e abominam a ideia, acham que é muito invasivo, pode trazer malefícios para o pet, né? Então, nada melhor do que a nossa hematologista para explicar para a gente o que são as células-tronco, né? E para que serve também, né? Mas acho que o ponto principal é o que são, né? E aí, Kátia? Muito bom, obrigada, Flavi. Primeiro, eu queria agradecer demais o pessoal aqui que também está nos acompanhando e para que a gente também possa ir direto ao ponto, né? Você falou bem em questão da importância da gente desmistificar a visão das células-tronco, para que a gente possa ter uma visão real do que elas são e do que elas podem oferecer, quem são elas e para que serve, né? O que elas podem oferecer para a gente de uma maneira bastante concreta e real para a nossa rotina. E, bom, enfim, então vamos falar sobre células-tronco, que para mim é uma descoberta essa terapia. A gente tem utilizado bastante aqui, né, Flavi, na nossa rotina, temos visto bons resultados, baseado aí também em toda a literatura que já tem. E quando a gente fala de células-tronco, a gente está falando, quando a gente fala células-tronco, a gente fala de um universo, né, de células. Há muitos níveis de células-tronco. Então, tem desde trabalhos com células-tronco embrionárias, que são totipotentes, ou seja, tem uma alta capacidade de transformação, ou até outras como as mesenquimais, que elas têm um nível de transformação restrito, tá? Então, quando a gente fala célula-tronco, a gente está falando de uma célula que tem a capacidade de autorrenovação, ou seja, ela se transforma nela mesma, né? Então, é como ela tem uma capacidade de se tornar ela mesma, ou seja, célula-tronco novamente, e ela também tem uma capacidade de se transformar em alguns outros tipos de tecido. A que a gente tem na veterinária, ela é o que a gente tem liberado, né, para nós, ela é uma célula-tronco que a gente chama mesenquimal, ou seja, ela tem uma capacidade de se transformar limitada. Então, ela se transforma em alguns tipos só de tipos celulares, de acordo ali com onde ela se relaciona, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas ela tem, para nós, a que é liberada, ela é a de tecido adiposo. Então, tanto pela sua facilidade de aquisição, né? Conseguir doadores e remover essas células-tronco do tecido adiposo. Então, a gente consegue com maior facilidade e número dessas células, como também do seu processo de proliferação e diferenciação, ou proliferação, eu diria, no laboratório. Então, a gente tem essa facilidade dessas células mesenquimais. Tá. E dessas células, acho que a grande dúvida é a doença, né? Se qualquer animal pode usar a célula-tronco, né? Então, até como parte, muitos tutores, pelo que eu vejo na rotina, né? Às vezes a célula-tronco é a última, né? A última cartada que eles têm, então eles depositam talvez uma expectativa de cura, né? Então eu queria que você explicasse o mecanismo de ação, se todos os pacientes, todas as doenças, né, é indicado fazer célula-tronco, a gente tem uma limitação aí até de resposta,
de doença? Como que elas funcionam? Sim. Eu costumo dizer que, acho que como tudo, né, Flavia, a gente tem que conhecer muito bem a fisiologia e a fisiopatologia para que a gente consiga encaixar o que é necessário para o paciente e a partir daquilo que a gente oferece, a gente precisa saber qual é a expectativa daquilo que vai acontecer. Porque se a gente não sabe, a gente está jogando no escuro e talvez aí é o grande ponto, né? Que talvez a gente fica nessa divergência dessas opiniões entre eu não conheço, eu não me aproximo, né? E aí talvez eu gero uma distância e não vejo o que tem de benefício, né? Ou tenho receio. Como também, ao não conhecer, eu crio a imagem da cura e do milagre, né? As células-tronco como um milagre. Então, a primeira coisa que é importante da gente pensar é que as células-tronco, elas são como uma terapia, um tratamento coadjuvante. Então, ela precisa, ela é inserida dentro do protocolo, né, do paciente, por uma expectativa daquilo que a gente tem que conhecer. Então, por isso que é super importante a sua pergunta, né? O que elas fazem? Uhum. Então, quando a gente pensa nessas células-tronco mesenquimal que a gente tem disponível na veterinária, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim: ela tem uma ação direta, que é essa que a gente falou de ela tem a capacidade de se transformar em determinados tipos específicos de tecido, né? E quando a gente fala dessas células-tronco mesenquimal, elas podem se transformar em células ósseas, células tendíneas, né, de ligamento cartilaginoso, parênquima de medula óssea. Então, é bem importante a gente considerar que é parênquima de medula óssea e Também não a gente, que é a o gente não mais utilizado, né? Que é nas hipoplasias, aplasia de medula. assim, com certeza. E aí, mas quando a gente pensa nessa função, é bem importante a gente não confundir, né, que a célula-tronco mesenquimal, ela é diferente do transplante de medula óssea, que o pessoal vem, a gente vem com essa mentalidade da medicina humana, né? Porque as células-tronco mesenquimais, elas não têm a capacidade de se transformar em células hematopoéticas, ou seja, elas não se transformam em células produtoras de sangue. O grande ponto das células-tronco, quando elas se diferenciam nessas que eu falei, tá? Tecido adiposo também, porque é da onde ela vem de origem, mas o grande ponto é que ela tem um efeito de que a gente chama de ação indireta, que é a partir do momento em que ela interage, né, com o meio, ela é um medicamento biológico, ou seja, ela depende da interação com o organismo ou com outras células, tanto para se transformar, como o que eu falei, e principalmente para essa ação indireta que a gente tanto utiliza. Eu acho que o grande potencial que as células-tronco têm é nessa capacidade desse mecanismo de ação indireta, que significa o quê? Que é quando ela tem, a partir de uma atração com citocinas, ela é atraída por processos inflamatórios e citocinas, e aí uma vez que ela cai no organismo, ela vai sendo atraída, né, por quimioatração, e quando ela se relaciona com essas citocinas, elas começam a fazer um processo de síntese, né, interno, e começa a liberar citocinas também. Então, ela faz um efeito que a gente chama como um efeito parácrino. Ela é capaz de modular todo esse processo inflamatório e poder estimular, e eu diria até assim, potencializar a capacidade fisiológica do animal. Então, os animais têm, né, as células-tronco, é fisiológico deles. Então, se a gente está tirando de um animal saudável e a gente está oferecendo para a mesma, né, lembrar que é espécie específico, a gente está oferecendo para a mesma espécie, esse animal também tem, né? Então, a gente tem que, ela potencializa essa ação já fisiológica do animal, tá? Certo.
E eu acho que pegando até o gancho, né, dessa pergunta, eu acho que a gente utiliza aqui na rotina, né, e vem crescendo bastante a procura para pacientes com FeLV, né? Principalmente teve até uma pergunta de um tutor, né, que o gatinho tá com felve e tá leucopênico, né? Para quem não sabe, leucopênico, células de defesa muito baixo. Uhum. Nesse caso, né, o que que precisa ser feito, né? Se eu preciso fazer um exame de triagem antes, talvez para indicar ou não a célula tronco, né? Ou eu já posso entrar de cara? Uhum. Sim, esse é o grande ponto, né, Flavia? A gente sempre tem que triar o nosso animal, a gente tem que bem triar o nosso animal, né? A célula-tronco, quando a gente fala dos mecanismos de ação dela, e principalmente quando eu estou falando aí não só da diferenciação, mas como a gente utiliza muito esse efeito de modulação que ela faz, a gente precisa entender que ela vai fazer um processo de modulação, principalmente no sistema imunológico. Então, por exemplo, a gente falou de que ela tem a quimio, ela é atraída pelo sistema, pela inflamação, né? Citocinas inflamatórias. E ela é capaz de modular a inflamação. Então, ela vai modular a inflamação, ela vai evitar, por exemplo, mortes celulares, que já programadas, então, que a gente chama de apoptose, né? Ela também vai proteger alguns tecidos de que eles possam chegar a essa morte. Então, é muito comum a gente considerar que, por exemplo, a gente quer evitar que algumas células, principalmente neurológicas, renais, né? A gente usa também para renoproteção, que elas continuem progredindo, degenerando e morrendo. Então, a gente consegue evitar essa degeneração, né? Então, ela pode ter a capacidade de proliferação, de angiogênese, ou seja, de irrigar e fazer uma vasculatura tecidual. Então, para locais inflamados ou tecidos que estão sofrendo inflamação, isso é maravilhoso. Para a gente com uma condição aí, aproveitando a pergunta da FeLV e da medula óssea, né, com hipoplasia, a gente sabe também de que o seu mecanismo, apesar de eu ter falado que ela não se diferencia em células hematológicas, ela Uhum. tem a capacidade de chegar, como ela tem a possibilidade de se transformar no estroma ou no parênquima medular, além dessa modulação de reduzir a inflamação, então ela melhora o parênquima da medula como ambiente para a produção de células sanguíneas, ela diminui a inflamação e a morte celular do que estaria acontecendo lá nessa medula óssea, e ela tem a capacidade de estimular a produção dessas células. Então, se eu tenho células, se essa redução de produção medular ela acontece, ela está reduzida, ela consegue estimular essa produção, né? O que ela não vai conseguir fazer, né? Como nesse caso aí, aproveitando o caso da FeLV, né? Ou com uma redução de uma linhagem específica que são os leucócitos. A gente precisa ver a primeira coisa, como é que está essa medula. Porque se ela vai ajudar na inflamação, vai fazer modulação, a primeira coisa, as células tronco não vão combater a FeLV. A gente está falando de uma condição viral que precisa de um mecanismo específico para combater o agente infeccioso. Isso serve para qualquer processo de infecção. A célula tronco, ela não trata a infecção e o agente infeccioso. Ela modula a inflamação causada por esse agente infeccioso. E na medula óssea, a gente tem uma condição que é a seguinte: se essa medula óssea, o que tem dentro dessa medula óssea? Né? Eu tenho precursores, eu tenho células para que na hora que essas células troncos cheguem nessa medula, ela vai ter como estimular essa medula ou não? Ou não existe célula para precursora, né, as anteriores, para que elas sejam estimuladas? Porque tem a necessidade dessa interação celular. A célula tronco ela chega, ela precisa se relacionar com a outra célula para que ela possa ou se transformar, né? A partir do estímulo que ela recebe, ela se transforma ou ela modula a inflamação, depende do que ela recebe, Sim. né? E Então,
ponto. É, eu acho que é importante, né, falar sobre, principalmente isso que você falou, né, da população da medula óssea e levar um pouco também para a doença renal crônica, né? Porque muitos possam imaginar que, eu fiz célula-tronco, eu vou ressuscitar esse rim que já foi, né? Então, tem casos e casos, né? Então, por isso que tem que ter uma triagem, tem que ter um entendimento do que está acontecendo com aquele paciente, para simplesmente a gente não chegar e falar, vamos fazer. Não, né? O que que você quer a partir daí, né? Qual que é a sua expectativa? O que que você está trabalhando? E aí, cara, eu acho que vai muito, né, falando sobre isso, vai muito de protocolo, né? Então, como que ele é realizado? Assim, é só fazer célula-tronco? É só indicar célula-tronco e ponto? Qual que é o diferencial, né? Sim. Esse é uma das grandes coisas, né, Flavi? A primeira é que você falou algo que eu até queria voltar um pouquinho, que é bem importante. A gente não consegue, as células-tronco, elas evitam a morte programada. Ou seja, ela está lesionada, mas ela ainda não morreu. Ela não traz. Eu costumo dizer para os tutores que a célula-tronco não ressuscita, porque ela não traz à vida aquilo que já morreu. Tecido morto é tecido já morto. O que ela modula é a inflamação. Então, se eu tenho uma inflamação que está promovendo uma morte celular, eu consigo impedir essa morte celular porque eu estou lidando com a inflamação. Então, é importante a gente saber disso para depois a gente não fazer falsas promessas ou ter falsas expectativas, porque não é o que a gente está esperando com as células-tronco, né? Ela vai... É claro que no renal ele está todo inflamado. A gente sabe que metabolicamente a azotemia causa inflamação generalizada, diminui resposta de produção celular. A gente sabe também que vai inflamando vários tecidos. Então, clinicamente, muitas vezes a gente vai ter benefícios clínicos muito mais do que uma condição de ressuscitar o rim. Não é isso, né? Mas eu acho que o grande ponto que você me perguntou também é da gente poder. O grande segredo do tratamento com células-tronco é saber o que, que a gente está. O que, que o nosso paciente tem, o que, que ele precisa de suporte, quais são as alterações que ele tem. Então, a gente tem que considerar o animal como um todo, porque a gente tem que considerar todos os processos onde está inflamado, né? Quando fala sobre a via de aplicação de células-tronco, a principal via é intravenosa, que é o que a gente principalmente coloca para o nosso paciente. Mas se ela tem tropismo por inflamação, eu tenho que considerar todos os sistemas onde estão inflamados, porque não adianta eu querer mirar em um, sendo que tá todo o resto do organismo está inflamado, né? Às vezes a gente vai primeiro reduzir a inflamação e depois chegar numa próxima aplicação com a expectativa daquilo que a gente quer. Eu acho que o grande ponto, até para a gente poder dizer que tratamento com célula-tronco não é tudo igual, a gente precisa considerar que a gente tem que trabalhar com uma boa origem de células, né? Então, que faça um bom controle de qualidade, que é um local confiável, do qual a gente está se utilizando, porque tem diferenças de meio de transporte, veículo, do qual ela é introduzida, né? Se as células elas são colocadas. Isso dá desde viabilidade celular até muitas vezes o que a gente pode ter, às vezes o pessoal tem o receio de reação anafilática, né, de processos alérgicos, mas tem muito mais a ver com o veículo, muitas vezes, do que com a própria célula-tronco. Mas como elas são preparadas no local de aplicação, como elas são aplicadas. E o grande acho que o grande segredo é que aquela pessoa que seleciona o animal,
ela também precisa saber exatamente qual é o momento em que esse animal deve receber a aplicação, né? Para estar potencializando algo fisiológico, tem que saber qual é o momento de aplicar. E também saber qual é a quantidade de célula-tronco que deve ser oferecida para esse animal. Porque a gente colocar menos ou mais tem alguma maneira, uma relação direta com esse processo de resposta. Porque se eu coloco pouca célula num animal muito inflamado, qual a nossa expectativa? De baixa Perder. resposta. Exatamente. Você vai queimar todas na inflamação e aí o tutor vai ter uma alta expectativa, né? E talvez você também vai ter falado que vai ter. E por uma questão de cálculo de dose ou da quantidade de aplicação, né? Tem que compreender quais são as comorbidades que aquele animal tem. A gente sabe, né, que tem. Quantos que a gente não pega aqui que a gente tem casos que são agudos e críticos e a gente tem boa resposta e aí responde e melhora, às vezes com menor quantidade de aplicação do que a gente programou. E tem aqueles que são crônicos, que a gente começa e a gente não sabe exatamente porque é uma condição inflamatória daquele próprio animal, né? Então, acho que essa é uma das coisas, assim, né? Sim. Eu acho que eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é de saber bem o que que a gente está lidando, né? O que que o paciente tem, a expectativa do tutor, né? E assim, eu acho que ter uma boa conversa também com o tutor em relação a isso, né? Então, acho que faz um grande diferencial, né? Entender realmente o que que esse paciente tem e qual a sua expectativa mesmo e qual que vai ser esse resultado, né? A partir daí. Sim. E poder falar com confiança para o tutor. Eu acho que um grande segredo, né, dessa relação, porque a terapia com célula-tronco não é uma terapia barata. Sim. Ela tem um custo, né? Ela tem um custo e ela também, a gente precisa saber o que a gente está oferecendo. Não oferecer, não é qualquer paciente que precisa, mas também, ao saber triar o paciente que precisa, faz com que a gente também coloque de maneira mais precoce como terapia adjuvante e não esperar para que ela seja a última Que é o que cartada, que é o que infelizmente acontece com as aplasias, né? sim. E acaba que quando a gente está diante desse cenário, onde a gente tem, por exemplo, os nossos casos principalmente, né? Como a gente fala de hipoplasia medular, né? A gente já vê um animal com toda a linhagem celular muito baixa em sangue periférico. A gente precisa, por exemplo, até para a gente saber a expectativa, a gente vai precisar de um mielograma. Quanto que está de células? Por exemplo, será que esse animal tem um quadro, até mesmo falando da felve, aquele gatinho felve, né? Que a gente falou de fazer a medula, eu tenho que saber quanto que ele tem de células hematológicas e eu também preciso descartar que o que ele não tem é um quadro de leucemia aleucêmica. Porque imagina que todas as linhagens celulares elas estão reduzidas por conta de um quadro leucêmico que está só lá alojado na medula. Então, ele precisa de uma quimioterapia, ele precisa de um tratamento específico, né? E que a gente precisa triar, porque a gente tem, por exemplo, é um tratamento com célula-tronco, mas precisa de. O que mais que esse animal precisa? Se ele tem uma infecção, ele precisa de um antibiótico. Se ele precisa de. Às vezes, ele precisa de imunossupressão. Então, a gente precisa fazer uma imunossupressão né? Esse é a célula-tronco, então a gente não tem que tirar uma coisa para colocar outra, ou colocar só uma e achar que ela vai resolver todo o processo, né? Então, na verdade, às vezes, num processo infeccioso, por exemplo, o que eu estou fazendo é queimar a célula-tronco, porque ela não vai conseguir fazer. O agente infeccioso vai continuar lá, ela só vai modular a inflamação, né? Então, às vezes, o que pode acontecer muitas vezes na hora que entra a célula,
como ela modula a inflamação. Se eu tenho um agente infeccioso, parece até que o animal ficou, às vezes, agravou o quadro hematológico. O pessoal às vezes vem me falar sobre isso, né? Mas tem muito uma relação de que ainda tem algo ativo, que as células tronco, você precisa, entra com antibiótico primeiro, né? Ou procura o foco, será que não tem uma infecção? O que está acontecendo? Né? Porque a gente precisa bem triar esse animal e oferecer tudo de uma maneira integral, né? O que ele precisa. E as células tronco, elas vêm como um potencializador dessa função fisiológica e principalmente, eu acho que o que mais me encanta nelas é a imunomodulação. E para a gente fazer uma boa imunomodulação, não adianta, a gente vai precisar conhecer de imunologia. E entender de inflamação, entender dos mecanismos, onde que ela modula, o que acontece, o que pode estar acontecendo. E eu acho que o que me encanta nessa imunomodulação é que a gente tem limitação diagnóstica de entender num paciente com doenças imunológicas, isso no mais geral possível, qual é o mecanismo específico, qual é a interleucina que está sendo liberada, qual que é a gente tem dificuldade de diagnóstico, né? Mal a gente sabe se é linfócito T ou linfócito B, mais ou menos a gente sabe, né? Será que tem atividade macrofágica? Células dendríticas estão funcionando? Qual que é o tipo de liberação que está acontecendo? Então, a gente tem essa dificuldade de acertar e principalmente quando a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo onde a gente vai inibir, né? Então, isso a gente sofre às vezes nas imunossupressões, quando a gente quer saber o mecanismo. A gente tenta um de amplo espectro, depois vai para outro, vai adicionando, mas a gente tem que muito inferir. E acho que a grande inteligência na imunomodulação das células tronco é que por elas serem umas células, e na hora que elas chegarem lá, elas vão receber uma quimiotaxia ou uma citocina, ela vai receber uma sinalização, e a partir dessa sinalização que ela recebe, ela produz e faz, ela tem uma inteligência por trás disso, né? Que é uma inteligência natural da célula, né? Que é o natural do organismo, né? Não é algo... então, eu acho que ela facilita para nós, como o lado imunológico, né? Como imunologista, dentro da área da hematologia, porque ela entende melhor do que a gente qual é o mecanismo que está acontecendo para ela regular, sabe? Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim. Mas a gente tem que saber quando usar, né? Se o animal não está inflamado, não adianta nada, né? Ah, bacana, cara. Depois dessa aula aí sobre célula-tronco, não sei se alguém que está nos assistindo tenha uma dúvida que queira tirar agora, aproveitem. A nossa professora maravilhosa. E queria agradecer muito desse bate-papo, né? De entender um pouquinho mais da célula-tronco. E acho que abriu um pouquinho a mente aí da gente. Tem uma pergunta aqui, ó, da Mariana Fortino. Essa terapia de célula-tronco ajudaria a aumentar a produção de hematócrito em animal com linfoma? Ó, uma pergunta boa, hein? Pergunta boa, hein, Mariana? Linfoma. Bom, Mariana, E uma das grandes... o que a gente ainda não tem validado ainda, Mariana, é o uso das células-tronco em processos neoplásicos, tá? Quando a gente fala das células-tronco mesenquimais, elas são um processo seguro. A gente tinha receio, né? Por exemplo, eu acho que ainda a mídia às vezes usa isso de vez em quando, que as células-tronco podem se transformar em células neoplásicas. Isso era muito quando eu tentava ser as células embrionárias, que não são células-tronco adultas, tá? Então, isso, que são as totipotentes, elas podem se transformar em qualquer coisa. Então, não é o que a gente está, o que é liberado, tá? Que são as células adultas, células-tronco adultas, mesenquimais. No entanto, a gente tem trabalhos nas duas frentes, das quais elas ajudam e são benéficas, e daquela linha ainda que
fala que a gente ainda não sabe exatamente como atuar dentro do linfoma. Porque as células-tronco, por ser imunomoduladoras, elas modulam a função de linfócito. Então, elas regulam, né, diminuem a proliferação de linfócito T, linfócito B. Eu digo às vezes que a célula-tronco tem uma função muito semelhante ao corticoide, tá? Porque também regula macrófagos, células dendríticas, mas afirmar ainda na ciência, né, na literatura, a gente ainda precisa de mais trabalhos. Então, por enquanto, ela não é algo que ela é recomendada, tá? Então, em processos, quando o animal tem neoplasia, a gente ainda não indica a terapia, a gente ainda tem essa restrição, tá? O que a gente vai ter que fazer no linfoma é fazer a remissão, né, do linfoma e talvez aí fazer o uso do que é convencional, que o que a gente tem de convencional é o estímulo com eritropoetina, ver se essa medula ela não está com uma proliferação neoplásica inserida, né, que aí a gente já entrou num estágio de linfoma mais avançado, com mielofitise, né, com células neoplásicas ou cancerígenas se proliferando ali na medula e inibindo essa produção de hemácias, né? Mas a gente ainda tem alguns trabalhos e talvez daqui a alguns anos, Mariana, né? Daqui a alguns anos, Mariana, a gente possa falar melhor sobre essa terapia nessa condição, tá bom? Bom, tá bom. Então, tá bom, mais alguém quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta? Tá, então é isso, obrigada. Foi ótimo e muito esclarecedor. Muito bom, gente. Eu espero que tenha sido útil, né? Que a gente possa ter falado, na verdade, falar de células-tronco é um universo, dá para falar muito mais coisas. Eu espero que tenha podido esclarecer um pouco mais. Eu acho que tem ainda muito a se falar, muito a se conhecer. Eu digo que talvez é igual a hemostasia, né? Quando eu dou aula de hemostasia, eu falo isso. Que a gente precisa se conhecer, precisa se aproximar e se tornar amigo da hemostasia para a gente poder se aproximar e compreender. Eu diria que das células-tronco é a mesma coisa. A gente precisa se aproximar, conhecer seu mecanismo, para também saber triar quem é o paciente, o que a gente tem que fazer, quando entrar, se faz sentido entrar e muito o que esperar dela, né? Então, não esperar algo, se a gente, é igual a gente plantar, se eu planto uma semente de maçã, eu tenho uma expectativa de colher maçã, eu não posso querer colher laranja. Então, a gente precisa conhecer qual é o mecanismo dela, o que ela faz e conhecer de maneira bastante integral o nosso paciente, tá bom? Eu acho que espero que tenha sido esclarecedor e qualquer coisa a gente podem mandar mensagem ainda se surgir dúvidas, a gente está aqui também para poder ajudar. Obrigada, Flavi. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.